Fala galerinha do mal, então hoje a gente vai falar aí sobre o que vem acontecendo com uma constância muito grande no Brasil, né? Mas vou ter que censurar muito a minha fala, tá? Vou censurar bastante, vou falar mais devagar, justamente porque tem que tomar cuidado com o que eu falo aqui para que o meu vídeo não seja derrubado, beleza? Então vamos lá, vou usar a sigla, né? E essa sigla aqui do início da palavra, essa aqui do início dessa palavra aqui, beleza? Então vai ser a sigla CP que eu vou usar, porque isso vai ser pra gente conseguir ali manter um diálogo aqui sem ficar cortando, aquele pi chato, não sei o que, aquele bagulho de mixagem chato, eu não gosto disso. Então vamos usar isso pra favorecer aqui o nosso diálogo, beleza? Então o projeto define, né, o CP no Código Penal, mas não era definido, beleza? Isso foi na notícia de 2021, 19 de 1 de 2021. Já é uma notícia mais antiga, né? Já tem alguns anos, tem 2025, né? Então, o projeto, ela foi feito pela deputada Rajana Dias, PTPI. Tipico crime, né, de CP e, infelizmente, a prática contra crianças e adolescentes acontece em todo o Brasil, na meta parlamentar, né? Então, aqui foi essa política aqui do PT, algo que até engraçado, né? O pessoal fala que o PT geralmente favorece o crime, né? Mas aqui nesse caso teve um meio de lucidez aqui, né? Mas eu acho que eles querem dizer, né, o pessoal da direita, de uma forma mais pro lado da questão de tráfico de drogas, né, e tudo mais. Eu acredito que é mais nesse sentido. Então, atualmente, o capítulo do Código Penal sobre CP, né, contra essas pessoas indutor de menor de 14 anos e satisfazer, né, a lascívia de outrem, beleza? Então, se a pessoa tem menos de 14 anos, ela já é enquadrada nesse crime, beleza? Gradação da pena, né? A pena nesse caso é de 4 a 10 anos de reclusão, tempo que será aumentado em até 1/3 se o agressor se prevalecer de relações domésticas, né, de coabitação, de dependência econômica ou de superioridade hierárquica inerente ao emprego, beleza? Se o agressor for parente da vítima ou tiver mantido, né, relação de afeto com ela, a fim de se vingar de qualquer membro da família, a pena poderá ser acrescida de até 2/3, tá? Lembrando, gente, que isso é muito importante, mano, tá sendo tratado aqui nesse vídeo, porque no Brasil tem sido ampliado muito. A gente vai ver aqui muita questão aí ligada a isso, né, que foi ampliada aqui no Brasil, esse tipo de prática. E é algo assim muito preocupante, porque não faz o menor sentido, né? Em um país que temos aí, né, vamos dizer aí, temos Tinder, né, temos vários meios aí, né, cara, para satisfação, né, e tudo mais. E eu acredito que isso tem uma grande ligação, né, com a questão aí também do mundo pornográfico, né? As pessoas costumam, né, consumir muito esse tipo de conteúdo adulto. Eu acho que com o tempo, né, como tem muito conteúdo que é infantilizado, isso acaba ficando naturalizado na mente de certas pessoas, né? Eu acesso disso sempre é muito cedo, né? As pessoas geralmente não começam a acessar isso depois dos 30, que é quando o córtex pré-frontal já está formado, então o conceito de ética e moral já é formado. A pessoa começa a acessar isso com 13, 14 anos, até menos, né? E vai até a fase adulta. Então o conceito de ética e moral dela é totalmente deturbado por essa questão. Por isso que é muito necessário que tenha ali um monitoramento dos pais em relação à internet, para que crianças e adolescentes, né, não tenham acesso a esse tipo de conteúdo, né? Na verdade, esse conteúdo não é bom para ser acessado em momento nenhum, né? Mas é recomendado pelo menos seja antes ali dessa questão da formação do córtex pré-frontal, né, que é até os 25 anos. Inclusive o código de hoje ele é baseado na maioridade no 18 anos, né? Mas eu acho que ainda assim é errado, levando em consideração a questão cronológica, biológica, né? Não só a questão cronológica em si. Então vamos lá. Próxima notícia é até um pouco, né, de piada, né? Assim, não acho que o caso seja engraçado, mas é uma piada de muito mau gosto, né? Vamos botar aqui: Bigodudo da Bahia, né, liderava grupo de, né, você já sabe, daqui na tela, né, virtuais com incentivo, né, a CP, né? Então a gente tá vendo aqui a cara do sujeito, como que o camarada, né, tem a pele alva como a neve, né? É uma pessoa de pureza superior. Nossa, que pureza. Então, cara, chega a ser piada, velho. Logo no Brasil, pô. No Brasil não, cara. Na verdade, país nenhum se deveria colar, velho. Porque todos nós descendemos de uma única origem que começou na África, né? Com o tempo foi se misturando com outras origens e com o tempo fomos formando nossos genomas,
o Neandertal com a Erectus, aí formou outra espécie, né? E por aí vai. Outra espécie não, né? Outra raça, né? Da raça humana, outro filho da raça humana, e foi indo. Foi subindo, até chegar no Homo sapiens sapiens. Então, cara, é um absurdo, mano, esse tipo de coisa aqui. Não? Mas vamos continuar com a notícia, velho. Luiz Alexandre de Oliveira Lessa, 20, que se intitulava Bigodudo da Bahia, né? Foi preso em uma operação da polícia em novembro de 2024 em Salvador. Um homem que é soldado do exército liderava um grupo no Telegram com crime de, né? Já tá escrito aqui na tela, virtual, coercitivo a CP, né? E automutilação. Cara, eu nunca vou entender a motivação dos caras de fazer isso na internet, mano. Tá ligado? É um bagulho muito lesado, velho. Tipo, eu não sou contra nenhum tipo de prática desde que seja voluntário e a pessoa tem idade pra decidir isso, né? Obviamente, mano, eu não vou falar aqui com a criança, depois de ter decidido que gosta disso, a pessoa pode... Não, logicamente não, isso é um absurdo, é um comum absurdo. Tem gente que se diz de movimento alternativo e aprova esse tipo de prática, mano. Esse tipo de gente deveria receber um remédio, tá ligado? Ali do Ministério da Saúde, das quebradas, né? Que seria ali o Zé Balinha. 2 dosinhas, tá ligado? Já era, já sara, porque, cara, não tem base. Como que a pessoa tem cabimento, tem essa capacidade de falar umas atrocidades dessa com naturalidade, naturalizando esse tipo de prática em pessoas que, né? A gente sabe que tem um mundo mais honesto, e essa galera geralmente, pra participar, tem que ser maior de idade. Se acontece isso com menor, mano, com pessoa que não tem condição de tomar decisões ali, né, apropriadas pra isso, eu acho foda, velho, acho embaçado demais. Mas vamos lá. Além do Telegram, o grupo também agia na plataforma Discord. Sempre o Discord. Nossa, já batalhei muito nesse Discord, mano. Mas sempre o Discord. É complicado. Até parei de acessar. Ultimamente eu só uso para transmissão de tela, que eu faço projetos aí de gamers também com um parceiro meu. E como a gente não tem como tá entrando em contato presencial sempre, a gente faz transmissão. Mas fora isso, mano, velho, tanto de convite que eu recebo de grupo bizarro, cara, eu só ignoro, que é foda. Ou denuncio, né? Se eu vejo que o bagulho é estranho, eu denuncio. Chamado de paneleiros, né? Os fundadores da panela Cauta são menores de idade, conhecidos como Inative e Nemev, enquanto o Bigodudo Bahia era o líder, junto com Vitinho, Lunatic e Maverick. O outro suspeito, conhecido como Zé Pod, também apreendido, era responsável pelo grupo que cometia, né, você tá ligado aqui, virtuais. Mano, esse bagulho é bizarro, velho. Bizarro em todos os sentidos. Já começa pro cara se auto-titular o Bigodudo da Bahia, né? Você tem que ir na tela que é, né? Que eu não vou falar aqui pra não derrubar o vídeo. E mais absurdo ainda é que esse cara, né, meio que acabou copiando as práticas lá do Bigodudo mesmo, né, pô? Mas da forma virtual. É bizarro, velho. É bizarro. Vamos para a próxima notícia, né? Material, né, de CP, né, é apreendido e suspeitos são presos durante a operação contra a CP em 5 cidades. Veja locais. Ó, após 6 meses de investigação, uma operação de combate, né, a CP, realizada pela Divisão Especialista em Investigações Criminais de Piracicaba, cumpriu 5 mandatos de busca e apreensão em cidades da região de Piracicaba, né? 2 homens foram presos em flagrante em Campinas e Hortolândia durante a ação na manhã dessa terça-feira, por compartilhamento de imagens, né, de crianças, né, ali despidas, né, ou em ato. A pena prevista é de 8 anos de prisão, segundo a polícia. Mano, isso aqui, mano, é um bagulho que tá sendo naturalizado no país, mano. Cara, galerinha da região aí de Bahia, Pará, pode comentar aqui nos comentários como que é o rolê, tá ligado? Porque eu já recebi comentário no perfil aqui, no PV, né? Gente que mora na Bahia e mora no Pará, tá ligado? E fala que tem menores de, 10 anos, mano, 9 anos, sai na mão, cara, pra fazer programa. Um bagulho absurdo, tá? Absurdo. Eu não entendo como que as autoridades ainda não fortificaram a guerra contra isso, mas fortifica a guerra pra quem tá levando o fino no bolso, tá ligado? Eu não compreendo isso, mano, não compreendo. É uma parada absurda. Vamos lá pra próxima notícia. STJ mantém condenação com compartilhamento de CP, beleza? As investigações começaram após denúncia de autoridades britânicas durante uma apuração de rede internacional de CP. A sexta turma considerou que as provas foram legalmente colhidas no Brasil. A sexta turma do STJ negou,
por unanimidade, habeas corpus a homem condenado pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de CP, além de, você tá ligado, tá escrito aqui na tela. As investigações começaram após autoridades britânicas durante a apuração de rede internacional de CP. Brasileiros notificarem as autoridades para a apuração dos crimes. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, ressaltou que a comunicação se vê apenas como notícia-crime e que todas as provas utilizadas na condenação foram obtidas legalmente no Brasil. Então aqui a gente tem a questão da condenação. Os caras nunca mostram a cara desses camaradas, porque aqui no Brasil vocês já estão ligados como é que é a parada, aqui o remédio é Zé Balinha, não tem jeito. A galera aqui passa o aço mesmo. E é foda, A justiça com as mãos é embaçado. Mas, mano, nesse sentido aí, não tem como eu ter essa desumanidade de ser totalmente contra, mano. Porque a gente sabe que é um bagulho que é eterno, É sempre reincidente essa galera, Vamos lá. Comissão aprova criação de sistema para combate de CP virtual. Proposta, prevê Banco Nacional de Dados com sites condenados para crimes, contra menores. A comissão, foi feita aí pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. Aprovou o projeto de lei, do 1946, que cria o Sistema Nacional de Prevenção ao Crime, de CP, cibernético, SINAP, que tem como objetivo organizar e integrar informações para o combate a esse tipo de crime. O SINAP deverá reunir dados e estatísticas para auxílio de formulação, execução e avaliação de políticas públicas. Segundo o autor, deputado Dagoberto Nogueira, o sistema vai permitir a coleta, produção, análise, atualização, sistematização, integração e interpretação de dados e informação relativa às políticas de combate, a CP, Então, pelo menos, uma coisa bacana que o sistema tem feito, é a questão de legislar leis, mas a questão de executar a gente sabe que peca um cabo, Então, vamos ver qual que vai ser o resultado dessa notícia, Essa notícia é até recente, tá? 25/4/2025. Tô pegando aqui notícias quentinhas aqui para vocês, justamente porque eu quero trazer o que tá acontecendo em tempo real aqui no nosso país, beleza? Além disso, vamos lá. Rede criminosa. Polônia anuncia desmantelamento de rede europeia de CP online. A operação contou com a colaboração das autoridades de mais de 10 países. Entre as autoridades dos crimes também estão pessoas próximas às vítimas e pessoas de confiança, que informou a polícia polonesa, É o que a polícia polonesa informa. A polícia polonesa anunciou nessa quarta-feira, o desmantelamento de uma vasta rede de CP online. Uma operação realizada em cooperação com outros 11 países europeus. A operação sob o nome de FIBER resultou na prisão de 166 pessoas de toda a Europa, das quais 98 foram presas na Polônia. A operação foi apoiada pela Europol, o JCAT, e contou com a colaboração de autoridades de Dinamarca, Estônia e Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Letônia, Romênia, Espanha, Suécia e Bulgária, segundo informou o Escritório Central de Luta contra Crimes Cibernéticos da polícia polonesa em um comunicado. Entre as pessoas presas estão indivíduos que produziam fotografias e vídeos que mostravam a exploração de menores, geriam fóruns online onde trocavam os conteúdos recolhidos e levavam os menores a ter pensamento de desenvolvimento, segundo o comunicado. A gente vê como que atualmente temos essa questão de práticas aí de protesto contra a masculinidade, a construção da masculinidade hoje em dia, por questão de que muitos defendem que todas as vítimas são provavelmente de homens, mas a gente sabe muito bem que há muitas mulheres também que têm essa prática, É só conversar com qualquer homem aí que iniciou a vida, íntima cedo, e sempre foi uma maior de idade, maioria das vezes uma maior de idade, Então a gente tem aí um sistema de 2 pesos, 2 medidas no Brasil, onde a condenação é a morte para o sexo masculino, para o sexo feminino, a maioria das vezes é passado o pano. Então, a gente tem, sim, junto com o movimento aí feminista, desmantelar essa ideia de que é vantagem para o homem ter relação sempre cedo e não sei o que, e para a mulher é algo
Na verdade tem que ser condenado os dois. As duas práticas são ruins, as duas práticas não devem ser feitas, tá? Você rouba ali a infância, rouba ali a juventude das pessoas, né? Então você cria esse ciclo, né? Que acaba sendo um ciclo que permanece na omissão, né? No silêncio, justamente porque é naturalizado. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo do canal, beleza? Até o próximo vídeo. Falou!